Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula de História para a primeira série do ensino médio. Hoje o tema é os povoadores da América e as descobertas arqueológicas brasileiras. Quem vai dar essa aula para vocês é a professora Luíse Coutinho de Oliveira. Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, hoje para o pessoal da primeira série do ensino médio, e como a professora Clarissa disse, é uma aula sobre os povoadores da América, né, pegando o gancho da aula passada, onde a gente falou de pré-história, né, a pré-história ela existiu em diversos momentos, em diversos lugares do mundo, claro que não ao mesmo tempo, né, e a gente vai ver um pouquinho como que foi o povoamento aqui do nosso continente americano, passando um pouquinho pela pré-história brasileira, mas principalmente falando das descobertas científicas brasileiras, da importância do Brasil na construção de uma narrativa histórica. Até pegando o gancho, né, Clarissa, da aula anterior, que nós também discutimos o eurocentrismo. Até que ponto o eurocentrismo também contamina a questão da historiografia, ou seja, da contação da história, da narrativa histórica. Então, só para dar uma olhadinha aqui na tela, o objetivo da nossa aula de hoje está ligado à habilidade do currículo do Estado de São Paulo, que é reconhecer a construção histórica no conceito de pré-história, realizando a reflexão e a crítica em relação ao termo que privilegia as sociedades ocidentais e desconsidera as sociedades ágrafas, ou seja, as que não têm escrita. Então, olha só, a gente já vai começar a nossa aula com uma pergunta problematizadora aí na tela, que é a seguinte: as descobertas arqueológicas brasileiras nos ajudam a contar a história do povoamento da América? É isso que a gente vai descobrir na aula de hoje. Então, está na tela aí a introdução dos temas que a gente vai estudar, e rapidamente, né? A gente vai ver as principais teorias de povoamento da América, existem diversas, mas a gente vai trabalhar hoje com 4 delas. Quais são as descobertas arqueológicas brasileiras que contribuíram com essas teses, com essas teorias, ou mesmo as que contestam, e problematizar a predominância dessas narrativas construídas por meio de teorias e estudos de cientistas estrangeiros europeus. Certo, gente? Então, olha só, para a gente entender aquela perguntinha problematizadora, começar a pensar sobre ela, vamos analisar a seguinte tabela a respeito das teorias de povoamento da América. Então, na tela aí para vocês, estão as teorias de povoamento da América. Nós temos 4 principais. Essa tabela, o conteúdo dela também está no caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, do ensino médio, tá? Da primeira série do ensino médio. Então, quem quiser voltar a esse conteúdo, analisá-lo com mais calma em casa, está lá no caderno do aluno, certo? Então, só adiantando para vocês que dessas 4 teorias, a principal é a teoria de Clovis, tá? Clovis não é um cientista, Clovis é uma cidade da região do Novo México, onde foram encontrados alguns vestígios. E esses vestígios comprovam que, em dado momento, populações vieram da Ásia para o continente americano através do Estreito de Bering, tá? O Estreito de Bering, a gente já vai ver daqui a pouquinho no mapa o que é, mas criou-se ali uma passagem natural através do congelamento, né? E esse estreito, que é uma fina faixa de água entre 2 trechos de terra, estava congelado, permitindo que as populações saíssem da Ásia e chegassem até a América. Basicamente, essa é a teoria de Clovis aí. Já já a gente analisa umas imagens. Colocando a tabela novamente na tela. Segunda teoria, a teoria da rota costeira, que afirma que os homens americanos teriam vindo da Ásia em pequenos barcos e que navegaram próximo à costa até chegarem à América. Então, eles iam navegando ali próximo à costa, ou seja, ao litoral, né, para não entrar em mar aberto, e foram chegando dessa forma da Ásia até o continente americano. Tá? Mais uma vez, a terceira teoria das ilhas do Pacífico. Nessa teoria, acredita-se que os homens da Ásia teriam realizado uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, chegando até a América do Sul. Então, vamos observar que existe uma ligeira mudança aí. Se a gente admitir as 2 primeiras teorias, a de Clovis e a da rota costeira, os homens, já o Homo sapiens, né, Clarissa, chegou da Ásia até a América
pelo continente, pela parte norte do continente, pela América do Norte. Já nessa terceira teoria das ilhas do Pacífico, os seres humanos teriam saído da Ásia e da Oceania, onde tem a Austrália, a Nova Zelândia, navegando e chegando na América do Sul, onde se encontra o Brasil. Tá? Vamos finalizando aí a nossa análise da tabela. Então, está lá a última teoria, que é a da migração atlântica. E essa hipótese afirma que alguns habitantes da Europa teriam navegado em barcos feitos de couro pelo Oceano Atlântico e chegado ao norte do continente americano. Então, só para pontuar, pessoal, cada uma dessas teorias ela é embasada por fontes, por vestígios, documentos históricos. Por isso que a de Clovis é a teoria mais largamente aceita pelos cientistas do mundo inteiro, porque é a que mais possui vestígios, tem um conjunto maior de vestígios. E a gente vai conhecer um pouquinho deles na próxima imagem. Então, olha só, gente, na tela aí, só para vocês entenderem o que eu falei do Estreito de Bering. Então, olha só, a parte à esquerda aí do mapa, que é essa imagem maior que vocês estão vendo, é a Ásia, né? E a parte mais ali para a direita, para baixo da imagem ali do mapa, já é a região dos Estados Unidos. E essa parte branca aí que vocês estão vendo são áreas congeladas. Esse congelamento permitiu a passagem dos seres humanos de um continente para outro, tá? Lá do lado direito da tela, em cima, vocês têm uma imagem ali do globo terrestre, e tem um retângulozinho amarelo, e ali tem o detalhe do que seria esse Estreito de Bering aí, que ligava a Ásia à América. Um outro detalhe que reforça a teoria de Clovis é justamente a questão da similaridade física entre os povos nativos da Ásia e os povos nativos da América, principalmente a América do Norte, que é o indígena, né? Então, vocês notem como o oriental é parecido com o indígena, né? O olho puxado, o cabelo liso, né? Então, essa é uma característica que reforça ainda mais essa teoria de Clovis, que os homens da América vieram da Ásia. Só para a gente finalizar a análise das imagens, na tela, por gentileza, ali abaixo nós temos alguns artefatos feitos de pedra lascada, que provavelmente serviram como instrumentos de caça e que foram encontrados em toda essa região aí da Beríngia, né, do Estreito de Bering, até a cidade de Clovis, ali na região do Novo México. Tá? Mais um elemento que confirma a teoria de Clovis. Certo? Agora que a gente já conhece as 4 principais teorias, vamos dar prosseguimento aí na tela, por gentileza. Então, olha só, como será que as descobertas arqueológicas brasileiras foram recebidas pela comunidade científica internacional? Porque, claro, os cientistas brasileiros, né, voltando aqui, o pessoal aqui do Brasil estudou os fósseis encontrados aqui, e eles foram tentar ver se esses fósseis encontrados, esses vestígios, se encaixavam com as descobertas já feitas e que formularam essas teorias que a gente conheceu. Certo? Então, olha só, agora nós vamos ter a nossa primeira interação pelo chat, para a gente começar a falar de uma das importantes descobertas arqueológicas brasileiras. Na tela, por favor. Então, olha só, quem é ela? Eu acho que muitos de vocês já viram esta imagem, né, em livros didáticos, na internet, na TV. Então, se você sabe quem ela é, quem é esse vestígio aí, vocês subam a hashtag com o nome dado a ela pelos cientistas brasileiros. Vocês têm 1 minutinho para fazer isso a partir de agora, lá no chat.
Oi, pessoal, estamos de volta. Então, aqui no chat, várias pessoas colocaram, né, Clarissa, que a resposta certa é Luzia, tá? Então, o Carlos disse que é Luzia, Pedro também disse Luzia, várias pessoas aí respondendo corretamente, né? Até mais para o final da aula a gente vai ver aí que este vestígio esteve aí na mídia recentemente, né? Devido a um evento que ocorreu lá no Rio de Janeiro, mas aí não vou dar o spoiler da aula ainda, tá? Então, se você respondeu que é Luzia, você acertou. A grande maioria colocou, né, a reconstituição da Luzia. Isso, é bem conhecido esse vestígio, né? Então, olha só, informações aí na tela sobre o crânio de Luzia, tá? Então, é um fóssil encontrado no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, que fica em Pedro Leopoldo, na região ali de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E esse fóssil, esse crânio, na verdade, foi encontrado o crânio, um pedaço do quadril, foi encontrado em 1975 por uma arqueóloga francesa chamada Annette Lamin-Emperer. Será que é assim que se pronuncia esse nome? Tá? E ela faleceu pouco tempo depois de encontrar esse vestígio. Então, ele foi encaminhado para a Universidade do Rio de Janeiro e ficou meio que esquecido, arquivado ali na reserva técnica. O que se soube é que este vestígio de Luzia, né, fazendo a análise ali do fóssil, da datação, ele poderia possuir aproximadamente 12 mil anos, tá? Mas aí ele ficou lá, arquivadinho, na reserva técnica do Museu Nacional do Rio de Janeiro, até que em 1995, um outro cientista brasileiro, Walter Neves, decide se debruçar sobre esses fósseis encontrados em 75, lá no sítio de Lagoa Santa. Então, na tela, por gentileza. Nós temos aí uma breve biografia do Walter Neves, está aí a carinha dele, para vocês saberem quem ele é. Ele é mineiro, biólogo, antropólogo e arqueólogo, professor da USP, né, já aposentado, e ele criou um departamento lá chamado Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, tá? Foi através desses estudos aí que o Walter Neves descobriu mais informações sobre a Luzia. Então, na tela, por gentileza. Então, olha só, em 95, ele teve, como eu falei para vocês, acesso ao material encontrado por aquela arqueóloga francesa, estava lá no Museu do Rio de Janeiro, e ele decidiu fazer uma análise morfológica do crânio, a morfologia craniana. Morfologia vem de forma. Então, o que o Walter Neves estava tentando descobrir é como seria o rosto da Luzia, né? E aí, fazendo esses estudos de análise morfológica, da morfologia craniana, ele descobriu que se tratava dos restos mortais, ou seja, do crânio, de uma mulher jovem que possuía traços australoides, isto é, similares aos dos nativos da Oceania, os aborígenes, né? E a datação do crânio apontava entre 11.000 e 11.500 anos, ou seja, bem próximo ali dos estudos da arqueóloga francesa, tá? Então, olha que importante esse estudo, né? Uma mulher que, né, foi encontrada ali, morreu ali naquela região de Minas Gerais, tinha algumas características que demonstraram várias outras informações, né, que ela morreu jovem, que ela tinha uma dieta pobre em proteínas, ela se alimentava muito mais de carboidrato. Enfim, várias outras informações foram acrescentadas ali pelos estudos de Walter Neves. Entretanto, esses estudos não foram bem aceitos na comunidade científica internacional num primeiro momento, né? Porque ele é um pouco diferente da teoria de Clovis. Vamos lembrar que a Luzia tem uma aparência australoide, uma aparência que não é parecida com a do indígena nem com a do asiático. Então, poderia, num primeiro momento, confrontar aquela teoria mais largamente aceita, né? Mas o que aconteceu para se mudar de ideia? Porque isso aconteceu, né? Os estudos do Walter Neves começaram a ser amplamente divulgados. Então, na tela, próximo slide. Então, olha só, em 99, uma emissora inglesa, a BBC, né, quis fazer uma reportagem sobre os estudos de Walter Neves aqui no Brasil, e eles encomendaram aí
uma reconstituição do que seria o rosto de Luzia a partir dos estudos do Walter Neves, né? Então eles fizeram um molde ali, né, com materiais e chegou-se naquele resultado da imagem que vocês viram ali na nossa primeira interação no chat, né? Então, quando a BBC faz esse estudo, quando ela faz essa reconstituição e divulga por meio de um programa de TV, aí a comunidade científica internacional começa a ganhar interesse nesses estudos, né? Começa a perceber que pode se tratar de uma segunda teoria que não anularia a primeira, lá, aquela mais amplamente aceita, que é a teoria de Clovis, né? Que, de repente, pode ser que hajam duas correntes migratórias que povoaram a América, e não somente aquela primeira, que é a teoria de Clovis. Certo? Então, dessa forma, graças ao dedinho ali da BBC de Londres, o pessoal começou a reconhecer o trabalho que o Walter Neves fez aqui no Brasil. Então, olha a questão, né, Clarissa, do eurocentrismo. Exatamente. De novo, né? Não valorizar a pesquisa brasileira, né? E outras, né, interpretações acerca da vinda, né, desses primeiros hominídeos, primeiros humanos aí, né, para a região das Américas. Exatamente. Então, essa aí, fechando essa questão do Walter Neves aí, o eurocentrismo, né, o olhar da ciência europeia validando um estudo brasileiro, tá? Isso aconteceu uma segunda vez, dessa vez com outra arqueóloga brasileira, mas a gente já fala dela, porque agora a gente vai fazer mais uma interação pelo chat, tá? Coloca na tela, por gentileza. Então, só para a gente reforçar o que a gente viu sobre o Walter Neves aí, né? Qual das teorias de povoamento da América os estudos arqueológicos de Walter Neves podem ser associados? Então, as alternativas são as mesmas da tabelinha que a gente já viu. Vocês coloquem no chat apenas a letra correspondente à alternativa que você escolheu. Tudo bem? A gente volta daqui 2 minutos. Estamos de volta. Pessoal aqui colocando no chat várias respostas. Duas predominaram, né? Então, por exemplo, o Lucas, o Guilherme, o Ítalo, eles disseram que a alternativa correta é a letra A, teoria de Clovis, ou seja, os estudos de Walter Neves reforçam, estão associados a esta teoria. O Bruno aqui, né, está colocando a B. Isso. Larissa, C, então não é consenso, professora. Então que gerou polêmica. Vai ter polêmica. que explicar direitinho aí. Então vamos lá, gente.
o que o Walter Neves concluiu com o estudo da morfologia do crânio de Luzia é que ela tinha traços australoides. Lembram disso? Australoides lembra Austrália. A Austrália fica na Oceania. Então, o que o Walter Neves reforça aí com a sua pesquisa é que alguns seres humanos que povoaram a América não vieram pelo Estreito de Bering, lá em cima, como diz a teoria de Clovis, e sim que eles podem ter vindo da Ásia e principalmente da Oceania, navegando pelas ilhas do Pacífico até chegar na América do Sul. Ou seja, a resposta correta é a alternativa C, tá? É a teoria de navegação das ilhas do Pacífico. Essa é a teoria com a qual os estudos de Walter Neves mais convergem, o que não significa que ele anula as demais. Certo, gente? Então, agora a gente vai conhecer outra arqueóloga brasileira aí, com outros estudos sobre o povoamento da América. Então, na tela aí para vocês, nós temos uma mini biografia da Niede Guidon, que é paulista, né? Mas hoje ela vive no Piauí, aliás, há muitos anos, desde os anos 70, ela vive lá, né? Porque ela fez uma tremenda descoberta arqueológica lá na região de São Raimundo Nonato, né? Existe um sítio arqueológico chamado Pedra Furada e lá tem uns vestígios muito importantes aos quais ela se debruçou ali durante toda a sua vida e até hoje, né, Clarice? Ela está lá lutando para se fazer... Ela fundou, né, o Museu do Homem Americano, isso. Depois de muita luta para ser reconhecida enquanto, né, as suas pesquisas, as suas descobertas aí. Exatamente. Então, olha só, na tela, por gentileza, Niede Guidon, né, nos anos 70, encabeçou uma pesquisa no sítio arqueológico de Pedra Furada. E lá, segundo seus estudos, existem provas da existência humana na América datadas entre 33 mil e 58 mil anos, ou seja, anteriores à descoberta ali do fóssil da Luzia, né, vestígios mais antigos que a Luzia. A partir de suas descobertas, Guidon desenvolveu a teoria de que grupos humanos podem ter migrado do continente africano, local de origem dos primeiros hominídeos, e do Homo sapiens, diretamente para a América via Oceano Atlântico. Então, vejam que a teoria de Niede Guidon não se relaciona com nenhuma daquelas 4 da tabela. Ela defende que os seres humanos que povoaram o Brasil podem ter vindo diretamente da África, que é o berço da humanidade, para a América do Sul, né? E como é que ela chegou nessa conclusão? Analisando os geólitos que ela achou naquele sítio lá em Pedra Furada, né? Os geólitos é uma formação geológica bastante grande, ela tem várias camadas, né? Cada camada indica uma passagem de tempo, então quanto mais espesso esse geólito, mais tempo tem, vai sendo acumulando ali camadas. E nas camadas mais profundas do geólito, o que a Niede encontra? Então, na tela aí para vocês. Então, olha só. Ela encontrou restos de fogueiras, né, lascas de pedra, né, ou seja, pedras que poderiam ter sido usadas como instrumentos de caça, né, e por se tratarem de geólitos, esses materiais não foram prontamente reconhecidos pela comunidade científica, já que eram restos de fogueiras. Será que foram fogueiras feitas por pessoas ou será que foram incêndios naturais, né? Esse era o questionamento que algumas pessoas da comunidade científica no Brasil e no mundo começaram a fazer. Como saber se esses vestígios encontrados nos geólitos, lá das descobertas da Niede, eram fruto da ação humana? O próprio Walter Neves foi uma dessas pessoas que questionou os estudos da Niede, né? Ele não acreditava que esses fósseis fossem vestígios da ação humana e sim de processos naturais aí, tá? Só que o que aconteceu? De novo lá na tela, né? E em 2006, a gente teve uma reviravolta. Então, olha só quanto tempo a Niede demorou para conseguir validar suas pesquisas. Porque ela teve uma ajudinha, né, do antropólogo francês Éric Boeda. Tá? O Éric Boeda pegou lá os vestígios, os fósseis que a Niede Guidon descobriu,
levou para a França, fez diversos estudos de datação e lá ele descobriu que sim, a data averiguada pela NIED estava correta, eram vestígios que datavam entre 30.000 e 58.000 anos e que sim, eles eram frutos da ação humana. Então eram restos de fogueira feitas por pessoas, eram lascas de pedra feitas por pessoas lá nesse período aí que pode chegar até 58.000 anos atrás. Então, a Nied Guidon consegue provar aí com seus estudos que a presença do ser humano na América e no Brasil é muito anterior a 12.000 anos, como sugere aí os estudos sobre o crânio de Luzia. Certo? Uhum. Então, vamos voltar à nossa pergunta problematizadora, agora que a gente já conheceu as teorias, já conheceu os estudos do Walter Neves e da Nied Guidon, será que as descobertas arqueológicas brasileiras nos ajudam a contar a história do povoamento da América? O que vocês acham, sim ou não? Né? Então, olha só, mais uma interação via chat para vocês. Tá? Então, nós vamos analisar 3 afirmações e vocês vão nos dizer se elas são verdadeiras ou falsas. No chat, vocês coloquem o número da afirmação, 1, 2 ou 3, e a letra correspondente. V se você acha que é verdadeiro, F se você acha que é falso. Tudo bem? Então, na tela aí, nós temos a primeira afirmação. Os estudos de Walter Neves sobre o crânio de Luzia se opõem às teorias tradicionais do povoamento da América. Verdadeiro ou falso, gente? 1 minutinho lá no chat. Estamos de volta. E aí, o que vocês acham? Né? Os estudos do Walter Neves, eles se opõem às teorias tradicionais de povoamento da América, aquelas 4 da tabelinha do começo da aula. Verdadeiro ou falso? Então, nós temos várias respostas aqui, né, Clarissa? A Luísa, Juliana, Eduardo, Alexandre estão dizendo que é verdadeiro, mas não é consenso aqui, né? Tem uma galerinha também, Luana, Nicole, que estão afirmando que é falsa essa afirmação. E aí, professora? Olha, então, a Luana e a Nicole, todo o pessoal que colocou que é falso, acertou, tá? Então, os estudos de Walter Neves, de nenhuma forma, se opõem às teorias tradicionais. Pelo contrário, ele não nega nenhuma delas, ele admite que podem ter acontecido as 2 teorias concomitantemente e uma daquelas teorias, que é a da navegação via Ilhas do Pacífico, é a que mais está ligada ali aos estudos dele. Os estudos dele provam que aquela teoria pode ser verdadeira, né? Então, não se opõe, pelo contrário, ele converge, até confirma algumas delas ali, tá? Vamos para a nossa próxima afirmação na tela, por favor. Então, olha só, indique, né, o número da questão e o V ou F, se você achar se é verdadeiro ou falso. Então, a segunda afirmação diz o seguinte: os estudos de Nied Guidon contribuem para ampliar as investigações sobre a origem do homem americano. Verdadeiro ou falso? Na tela, 1 minutinho, a gente volta.
Então, estamos de volta. E agora, essa segunda afirmação aí, os estudos de Nied-Guidon contribuem para ampliar as investigações sobre a origem do homem americano? Luiz, e aqui acho que a grande maioria acertou, né? Então, se você colocou que a letra V de verdadeiro, Isso. você acertou. Então, não é porque as teorias da Nied-Guidon não se relacionam diretamente com nenhuma daquelas 4 teorias tradicionais que ela não contribuiu para os estudos da origem do homem americano. Pelo contrário, ela está oferecendo mais hipóteses ainda, mais possibilidades de caminhos que os homens lá, o Homo sapiens lá, em algum determinado momento, fizeram da Ásia, ou da África, ou da Oceania até a América. Então, ela contribui oferecendo mais hipóteses, certo? Então, vamos para a nossa última perguntinha de verdadeiro ou falso. Na tela. Então, olha só. A frase 3 diz: tanto os estudos de Nied-Guidon quanto os de Walter Neves receberam contribuições de pesquisadores e instituições europeias. Verdadeiro ou falso? Daqui 1 minutinho a gente volta. De volta aqui na nossa aula. E aí, Clarissa, o que o pessoal colocou? Estou feliz, eles estão acertando tudo aqui, ó. Vitória, Pedro, Fabiano, todos colocaram que a afirmativa é verdadeira. Isso, né? Então, muito bem. Se você colocou que é verdadeiro, você acertou. Então, tanto os estudos de Nied-Guidon quanto os de Walter Neves tiveram ali o dedinho, a ajudinha para serem validados, seja pela emissora BBC, como no caso do Walter Neves, que é da Inglaterra, seja pelo arqueólogo Eric Boeda, como é no caso das teorias ali dos estudos da Nied-Guidon, né? Precisa que alguém lá da Europa venha e fale, olha, isso é interessante. Aí a comunidade internacional científica começa a perceber, né, chamar a atenção para aqueles estudos feitos aqui, e eles começam a ganhar uma validação, um reconhecimento internacional. E isso não é muito positivo, né? Existe um descrédito aí da nossa ciência, e não é um descrédito porque os nossos cientistas não são competentes, pelo contrário, o descrédito começa justamente pelas próprias autoridades brasileiras, né? As pessoas ligadas a órgãos governamentais de incentivo à pesquisa, ao estudo, que não valorizam a ciência, certo? Agora, para a gente falar um pouquinho dessa desvalorização dos órgãos governamentais a respeito da pesquisa e da ciência aqui no Brasil, a gente vai relembrar um momento que é recente, foi em 2018, mas que foi extremamente trágico para a ciência brasileira, que, colocando aí na tela, vamos ver se vocês vão se lembrar. Então, olhem essa imagem aí, né? E respondam no chat, em 2 minutinhos, a essas 2 questões, tá? Coloquem bem sucintamente lá no chat qual é o evento envolvendo a museologia e a ciência brasileiras esta imagem retrata. É importante que eles tentem rememorar, né, o que aconteceu o ano passado, as notícias de jornal, né, o que viram na TV, observar bem a imagem para poder lembrar desse evento aí, bastante
triste, né, para a nossa memória. Exatamente. Nosso patrimônio, né? Exatamente, muito triste. E a segunda pergunta diz o seguinte: qual importante documento histórico foi seriamente danificado neste evento? Vocês têm 2 minutos para responder essas 2 perguntinhas no chat. Estamos de volta e vamos ver se o pessoal lembrou aí deste evento triste que ocorreu lá no dia 2 de setembro de 2018. Clarissa, o que o pessoal está colocando aí? Estão colocando certinho. O incêndio do museu, né, no Rio de Janeiro. Falou a Renata, Mariana, Keila, Marcos. E para a questão 2, né, qual o importante documento histórico foi seriamente danificado, eles estão falando do Fóssil de Luzia. Exatamente, pessoal, parabéns, né? É um evento que foi muito marcante, né? Infelizmente de uma forma negativa, porque reduziu a cinzas décadas de estudos em diversas áreas, né? Na área da arqueologia, na área da botânica, né? Estudos que foram muito ali batalhados para acontecer por diversos cientistas e pesquisadores, foram totalmente destruídos em incêndio, fora as relíquias, né? Sim. Que a gente tinha ali, tinha até múmia, né? Sarcófago egípcio, tudo foi reduzido a cinzas, tá? Mas o crânio de Luzia, né, como vocês bem foi responderam, era um desses artefatos que estavam ali abrigados no Museu Nacional e que, felizmente, conseguiram, né, recuperar boa parte dele. Ele foi cerca de 80% danificado, mas ele já está passando por reconstituição, por restauração. Então, é um fóssil importantíssimo que não foi totalmente perdido, né? Mas fica aí esse evento triste como um símbolo da negligência, um símbolo da falta de interesse dos órgãos governamentais em preservar a nossa história, em preservar aí a nossa ciência, né? Incentivar a ciência brasileira. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu vou deixar para vocês aqui na tela 2 QR Codes, né? Esses QR Codes levam para programas, né, da TV Brasil chamado Conhecendo Museus, levam para 2 episódios desse programa. No primeiro, a gente tem o Museu Nacional, né? Então, vocês vão poder conhecer tudo que foi, infelizmente, perdido. Nesse incêndio, né? Já o de baixo, lá, o Conhecendo Museus, o Museu do Homem Americano, vocês vão conhecer o trabalho e a pesquisa da Niede Guidon com o Museu do Homem Americano fundado por ela, né? E valorizem os museus, gente.
Essa é a mensagem final da nossa aula. Eu agradeço demais a presença de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.